Boa tarde, bom dia, né? Para quem não almoçou ainda, muito bom dia. Vamos entrando para nossa Brain Class da quarta-feira, toda quarta-feira, a partir de hoje, às 11 horas, teremos um encontro marcado. Nem sempre a live vai ficar salva. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Gi. Tudo bem? Nem sempre esse encontro vai ficar salvo. E quem decide se vai ficar salvo ou não é quem está dentro da live. Então é importante quem está dentro da live ficar do início ao fim, ou o máximo de tempo que conseguir, para decidir o destino dessa live. Se a live vai ficar salva, ou se a live vai apenas para quem é mentorada ou consultorada. Vou ligar a live também diretamente no YouTube. Quem quiser assistir a live lá diretamente no YouTube, pela facilidade do aplicativo, pode correr para lá, porque estamos iniciando a transmissão ao vivo no YouTube agora. Então, estamos ao vivo tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Tô tentando aqui de novo dar o play no YouTube. Qualquer coisa com o YouTube, voltem aqui pro Instagram. Na live de hoje, a gente vai conversar sobre jornada de compra. Eu vou compartilhar o material que eu preparei aqui para vocês, exclusivo dessa aula. Nesse material aqui abaixo, a gente vai conversar sobre toda a etapa de jornada de conversão, que nada mais é do que a jornada de compra ou a jornada de um cliente. Muita gente tem dificuldade na hora da conversão por não conhecer todas as etapas da jornada de um cliente dentro de uma empresa. Isso é teoria, a gente aprende isso dentro de cursos mais avançados de marketing, dentro de cursos onde a gente encontra, por exemplo, a estrutura de branding, vai trazer um pouco disso, dentro de cursos de experiência do cliente, porém, muitas de vocês enfrentam a dificuldade na hora de converter um cliente por terem dificuldade nos processos da jornada de compra. Muitos dos experts vendem todo o processo picado. Então, vende um curso sobre conscientização, sobre conteúdos educacionais, sobre estratégia de conteúdo, e vende outro produto que vai sanar lá a decisão do cliente, por exemplo. E aí, vocês acessam doses separadas da jornada de compra de um cliente. E isso acaba afetando na conversão desse cliente. Então, primeiramente, vocês têm que entender que para a conversão ser feita, para o cliente realmente passar o cartão dele para vocês, vocês precisam dominar a jornada de compra do começo ao fim. Então, vocês precisam acessar produtos, cursos, um material que conte como que vocês vão traçar essa jornada do começo ao fim. Hoje, a gente vai falar da jornada do começo ao fim de forma superficial. Aqui eu vou entregar 1% do que vocês vão acessar dentro do meu próximo produto, que se chama o Ponto Zero. Esse próximo produto será lançado dia 8 de julho, então eu vou começar a destrinchar com vocês tudo que vai ter dentro desse curso ao longo dessas lives, ao longo do meu conteúdo. Mas vamos para o conteúdo da live de hoje, que é conversão, elevar a conversão de vocês. Primeiro ponto, vocês têm que entender que a conversão de vocês começa lá no começo do contato do cliente com o problema que vocês solucionam. Vamos supor, a Carla já deu o já quero dela aqui. Carla, você trabalha com harmonização facial. Então esse cliente, ele vai começar a perceber que ele está precisando de um botox ou de um preenchimento labial quando ele conhece sobre esse assunto, certo? A gente acha que todo mundo conhece sobre o nosso ramo, mas não é bem assim. Então a gente precisa ser óbvio na hora de entregar conteúdos que expliquem para a nossa audiência qual é o tipo de solução que a gente entrega e qual é o tipo de problema, de demanda que a gente entrega também, que a gente soluciona. Então, o primeiro contato do cliente de vocês com o que vocês solucionam, ele é lá na etapa de conscientização. Vocês podem fazer isso de forma intencional e estratégica, entregando os conteúdos educativos, conteúdos que tenham narrativas. Essas narrativas podem ser contando a própria história ou história de clientes que tiveram sucesso, mostrando aquele ponto inicial, então onde o cliente descobriu a dor dele, como que você trabalhou e qual foi o resultado. Isso vai gerar consciência para aquele cliente que acabou de entrar em contato com você, com a sua marca, vai gerar consciência de que, opa, eu também tenho esse problema, eu também passo por isso, então eu vou seguir aqui acompanhando esse perfil
para eventualmente comprar ou não uma solução. Você capta a atenção desse cliente no processo da conscientização, mostrando para ele o problema que ele tem, as dores que ele enfrenta e como você entende aquilo e como você soluciona. Mas na parte da conscientização, o foco principal é elevar a consciência do cliente sobre o problema que você soluciona. Essa é a parte principal da primeira etapa da jornada de conversão, a conscientização do cliente. Então, conteúdos educacionais, narrativas, demonstrações, você demonstra como que você solucionou aquilo ali e qual que era o problema que ali tinha. Isso vai fazer com que o cliente de vocês crie consciência sobre a marca de vocês, sobre a solução que vocês entregam. E também aqui na internet especialmente, o movimento de marca ele vai chamar muita atenção para o problema central que aquela marca resolve. Por exemplo, se a gente está falando de uma nutricionista, essa nutricionista entrega dietas acessíveis, dietas fáceis de usar, ela entrega um planejamento adequado para aquele cliente. Se essa nutricionista entrega isso, ela precisa comunicar dentro do Instagram dela, dentro do perfil, dentro da marca dela, um movimento que seja contra o oposto disso. Por exemplo, se ela é nutricionista, ela tem que criar um movimento anti-obesidade ou um movimento anti-alimentação de produtos processados, um movimento anti-temperos prontos. Ela tem que criar um tipo de movimento que ela defenda e que ela vai angariar outras pessoas para dentro daquele movimento, criando consciência naquele público e, consequentemente, gerando mais desejo e mais compra. Então, a etapa de conversão de vocês pode estar falhando por causa da primeira etapa da jornada do cliente, que é conscientização desse público. Já na segunda etapa, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Na segunda etapa da conscientização, temos a pesquisa. Poucos clientes vão chegar no perfil e comprar logo de cara, a não ser que esteja muito clara a comunicação de qual que é a solução daquele perfil. A maioria dos clientes vai pesquisar antes, então vai te comparar com outros experts, ou vai comparar a sua marca com outra marca, ou vai comparar até mesmo o seu produto ou serviço com outros produtos ou serviços semelhantes. Então, o que vocês precisam entender? Vocês precisam criar conteúdos e métodos para que esse cliente entenda e tenha acesso a formas de pesquisar e comparar você com outras pessoas. Muita gente esquece de fazer conteúdos que vão auxiliar o cliente na pesquisa dele. Então, por exemplo, eu trabalho com branding. Qual tipo de conteúdo eu posso externalizar para esse cliente dentro da minha rede social que vai facilitar com que ele pesquise e compare o meu produto com o produto de um concorrente, ou a minha solução com a solução de um concorrente. Eu posso colocar um vídeo mostrando a minha plataforma por dentro, eu posso colocar um vídeo explicando como que é a minha metodologia do começo ao fim. Eu posso demonstrar para esse cliente como que funciona todo o meu processo. E aí ele vai ter embasamento, ele vai ter dados para comparar o meu produto ou serviço com outras pessoas. Muita marca esquece de lapidar e de realmente entregar para esse cliente artefatos para ele usar dentro da etapa da pesquisa dele. Então, se você está errando nessa parte aqui, entregando conteúdos que gerem autoridade, narrativas, conteúdos que demonstrem a usabilidade do seu produto ou serviço, provas sociais, conteúdos que mostrem e enfatizem seu movimento, se você não está fazendo isso aqui, obviamente a sua conversão vai ser menor, porque o cliente não vai ter tantos dados para fazer a pesquisa dele e começar a considerar a compra da sua marca. Então, vocês precisam, sim, enfatizar conteúdos, movimentos, etapas que estejam dentro da pesquisa, processos que estejam dentro de entregar conteúdo para esse cliente ter acesso a dados que vai fazer ele escolher a marca de vocês. Muita gente peca na hora de fazer esse tipo de conteúdo e muita gente não tem clareza dessa hierarquia que acontece do começo, do meio e do fim dessa jornada de conversão do cliente. Por isso que tem a taxa mais baixa de conversão. Então aqui eu expliquei para vocês as duas primeiras etapas da conversão de um cliente. Primeiramente, ele vai se conscientizar do problema ou daquela situação que ele está vivendo. Segundo, ele vai pesquisar mais sobre aquilo ali. E depois da etapa da pesquisa,
Ao comparar você com outros experts ou com outras marcas, ele vai começar a considerar a compra. E é aqui que começa a esquentar esse cliente, esquentar, aquecer esse lead. Quando esse cliente vai considerando a sua marca, ele vai levar em conta os pontos de autoridade que você demonstra, provas sociais que você demonstra, os gatilhos que você usa, o movimento que você defende e as explicações que você presta. Muita gente não faz nada dessa etapa nas redes sociais, mas mesmo assim deseja converter. E aí é onde mora o maior perigo. Porque se você não deixa claro para esse cliente como que ele vai considerar a sua marca, você já vai dificultar o processo seguinte, que é a decisão de tomar a ação de comprar de você. Então, esse processo de consideração do cliente ter todos os artefatos para considerar comprar da sua marca, ele, sem dúvidas, é um dos mais importantes de ser trabalhado. Então, quais tipos de conteúdo, quais tipos de ação você pode fazer para ele considerar a sua marca? Eu vou dar um exemplo que eu utilizei na minha última ação de consideração para os meus clientes. Eu criei um desafio gratuito de 7 dias, que inclusive ainda está disponível. Basta você me mandar uma mensagem no direct com a palavra desafio para você receber o acesso. Ele é gratuito, são 7 dias de conteúdo. Tem mais de 10 aulas dentro desse desafio gratuito, aonde eu consigo ensinar nessas 10 aulas para o cliente o processo de estratégia para gerar vendas através dos stories, do conteúdo no feed. Essa é a solução que eu entrego ali dentro. Quando o cliente acessa um processo meu gratuito, ele tem uma amostra gratuita, ele vai ver todas aquelas aulas, ele vai ver todo o documento que eu coloquei ali dentro, toda a entrega. Concordam comigo que a chance dele considerar a minha marca para fazer uma compra é muito mais alta, porque ele já teve uma amostra do que eu entrego, da transformação que eu gero? E, inclusive, dentro da turma do desafio, saiu clientes, pagantes, que decidiram acessar outros produtos meus, como a mentoria e também a consultoria. Então, quando a gente está falando do processo de conversão de um cliente em cliente, né, de um lead em cliente, a gente precisa enfatizar e entender a importância do processo de conscientização e consideração, conscientização, pesquisa e consideração daquele cliente. No processo de consideração, você deve dar explicações para o seu cliente. Você deve explicar detalhadamente como que funciona a sua entrega, como que funciona o embasamento da metodologia ou também como que funciona o seu produto. Por exemplo, se você vende um fone de ouvido, você precisa explicar como que usa esse fone de ouvido para ele gerar desejo na audiência. Se você não explica como que usa, concorda que a chance desse cliente considerar outra marca que tem uma melhor explicação é maior? Então, muitas vezes a taxa de conversão de uma marca é baixa por ela não estar explicando adequadamente como que usa os produtos e serviços dela. E aqui dentro das explicações entram aqueles 2 pontos mais importantes, inclusive tem aula sobre isso dentro do desafio gratuito, que é a transformação e a promessa do seu produto ou serviço. Qual que é, de forma clara, a transformação que você causa na vida do seu cliente? Você facilita a vida dele? Você faz as coisas para ele ter mais tempo livre? Você entrega um produto que vai deixar ele mais bonito? Você entrega um produto que vai fazer ele se sentir com uma autoconfiança melhor? Você faz um processo terapêutico que vai fazer essa pessoa se sentir mais segura, mais confiante, com mais domínio emocional? Qual é a transformação que esse cliente vai chegar após ele consumir você, ele vai sair? Qual é a transformação? Como que ele vai sair da sua marca? Essa transformação precisa estar clara em todos os pontos de contato de vocês. Em legenda de post, dentro do post, na hora da oferta. Se você não tem descrito isso, fica muito difícil de você convencer alguém a considerar e comprar a sua marca. Você precisa ter clareza na transformação que você entrega. Dentro do desafio 7 dias, que é gratuito, tem todo o passo a passo de como estruturar de forma estratégica uma transformação. Outro ponto importante dentro da explicação, que está na etapa de conscientização, de consideração, que vai fazer o cliente comprar de você, a promessa. O que você promete para esse cliente que ao passar o cartão para você, ele vai ter? Ele vai ter tantas aulas, ele vai ter tal material de apoio, ou ele vai acessar tal produto e tal entregável, ou a experiência desse cliente vai ser de tal forma. Você precisa detalhar
Qual vai ser a promessa que você vai fazer, o pacto, o acordo que você vai ter com esse cliente na hora que ele passar o cartão para você, antes mesmo dele passar o cartão para você. Por exemplo, vamos supor que eu seja um personal trainer e eu quero te ofertar a minha consultoria, o meu acompanhamento mensal. Como que você vai considerar comprar de mim se eu não te explicar como que funciona o meu processo e qual é a transformação que você vai ter e qual é a promessa que eu te faço? Olha, eu vou cumprir com você todo dia, tal horário, estarei lá para te entregar o teu personal, o teu atendimento. Se você não promete algo, fica muito difícil desse cliente passar o cartão para você, porque não fica claro, não fica descritivo e não fica de forma clara o que você tem de acordo com esse cliente. Vocês precisam colocar dentro da mente de vocês que o cliente de vocês não sabe o que tá rolando. Por isso eu sempre digo, o óbvio tem que ser dito. O que não é óbvio também, mas o óbvio precisa ser dito. Então é óbvio que você, se você é advogada, você precisa dizer para o seu cliente como que é, após o pagamento, a forma de atendimento dele. O que você promete para entregar para ele. Até para criar limites. Para ele saber o que ele pode e o que ele não pode pedir para você. O que ele pode ou o que ele não pode exigir de você. Então, a promessa, ela vem nesse lugar de ter acordo formal e um acordo claro entre a marca e o cliente. E ela é uma das etapas principais da consideração. Você vai escolher entre uma marca e outra. Pensa, coloca na sua reflexão quantas decisões de compra você toma porque uma marca foi mais clara com você do que a outra marca. Muitas das decisões a gente toma por causa da clareza no acordo, da clareza na promessa que aquela marca tem com o cliente. Não difere o que vocês precisam fazer com os clientes de vocês, especialmente nas redes sociais, que é a maior vitrine do mundo. Você tá aqui dentro concorrendo com todos os seus clientes ao mesmo tempo, e não só com o cliente que tá na mesma rua que você. Então você precisa ser o mais clara possível quanto à sua promessa e quanto à transformação que você causa, para aí sim o cliente considerar comprar de você. Então, dentro da consideração, que é a penúltima etapa da decisão de compra, da conversão em si, o cliente vai levar em conta a sua autoridade, as provas sociais que você apresenta, a sua promessa, a sua transformação, os gatilhos que você utiliza para captar a atenção daquele cliente, gatilhos como escassez, autoridade, a promessa que você tem, qual que é a forma de pagamento, tudo isso vai ser levado em conta na mente desse cliente para decidir comprar de você. As explicações que você dá sobre a entrega do produto ou serviço, tudo isso está dentro da etapa de consideração. Para aí sim vir a etapa de passar o cartão, a etapa de decisão de compra. A última etapa de decisão de compra, com toda a certeza absoluta, é a etapa que mais consome tempo de vocês. Porém, se vocês não fazem as 3 etapas anteriores, essa etapa você pode colocar toda a sua energia, que ela não vai funcionar de forma adequada. Você vai colocar toda a sua energia na produção de conteúdo, na experiência do cliente, na hora de conversar com esse cliente no WhatsApp ou no direct do Instagram, e pode ser que esse cliente não vá converter, porque ele não teve estruturado a consideração, a pesquisa e a conscientização dele. Então você precisa ter todas essas 3 etapas anteriores para a decisão de compra e a conversão acontecer de forma fácil. Na etapa de decisão, ele vai levar em conta os 3 pontos anteriores, mas em especial a autoridade que você transpassa para ele, a prova social que você entregou, ele vai querer participar e ter aquele tipo de transformação também. Ele vai também entender a sua explicação, ele vai levar em conta a sua explicação para a decisão de compra dele, e ele vai fazer essa decisão de compra baseado também nas crenças que ele mesmo tem. E aí entra outro ponto importantíssimo, que é conhecer com quem a gente está falando, conhecer para quem a gente está vendendo. Se você não conhece com quem você está falando, quais são as dores daquele público, qual é a rotina daquele público, como que aquele público se comporta, fica muito difícil você fazer ele decidir comprar em você, porque ele não vai ter o gatilho de reciprocidade nem de empatia com você. Então vocês precisam conhecer o público de vocês e trabalhar todos esses 4 pilares anteriores que a gente conversou aqui.
Todos esses pilares são extremamente importantes na decisão de compra do cliente de vocês, mas eles precisam ser trabalhados de forma intencional e estratégica dentro da marca de vocês, porque senão a taxa de conversão de vocês vai ser baixa. Vocês vão enfrentar inconstância dentro do faturamento, vocês vão enfrentar inconstância no engajamento de vocês nas redes sociais, vocês vão enfrentar inconstância de marca, porque a conversão não está sendo lapidada para vocês terem uma projeção de quanto irão converter. Outro ponto muito importante na etapa de decisão que muitas marcas pecam é projetar como que esse cliente vai ser após ele tomar a decisão e passar o cartão para você. Então, como que esse cliente vai se sentir após ele comprar o programa de emagrecimento sem ao menos ele ter acessado o produto? Como que ele vai se sentir ao passar o cartão? Ele já vai sentir que ele deu um pontapé inicial no processo de emagrecimento? Ele já vai sentir que ele está dando um pontapé inicial no autocuidado dele, melhorando a autopercepção dele? Como que esse cliente vai se sentir? E como que ele vai se sentir no final do seu processo ou no final da entrega do seu produto? Como que esse produto vai facilitar a vida dele, o dia a dia dele? Uma das marcas que mais utiliza esse processo de idealização do futuro, de projeção do futuro, é a Apple. Todas as vezes que eles vão lançar algum produto, eles mostram como que aquele cliente ideal deles se sente utilizando os produtos. Podem reparar, é isso que funciona dentro do marketing deles de movimento e também de geração de desejo. Vocês precisam utilizar dessa mesma percepção dentro da marca de vocês. Criar o desejo e o senso de como que aquele cliente vai estar ao final do processo. Essa projeção do futuro, a projeção dos sonhos, a projeção da idealização dele, a projeção da vida que ele almeja, vai ser o que vai contar também na hora dele decidir passar o cartão para você. Então, lapidamos nessa aula agora os 4 processos que vêm antes da passada do cartão, antes da conversão. Conscientização, a pessoa entender qual o problema que ela tem. Pesquisa, ela vai pesquisar com as ofertas que ela tem, com os experts que ela conhece, com as marcas que ela conhece, ela vai pesquisar qual é a melhor e que mais se encaixa para ela. Ela vai considerar comprar da sua marca, então ela vai botar o holofote dela em você, ela vai começar a olhar mais para você, para considerar comprar de você. E aí, por fim, ela vai tomar a decisão de compra. Nada do que eu tô falando aqui foi tirado do absoluto zero. Isso é uma metodologia muito antiga do marketing digital, do marketing anterior, que era o marketing que vendia produtos e serviços sem ter a comunicação digital, e também do marketing de vendas propriamente dito. Estratégia de venda básica é essa sequência. Por isso que eu digo para vocês, é muito difícil vocês encontrarem na internet o processo como um todo. Vocês encontram conteúdos picados sobre isso, mas quando vocês olham amplamente no processo, fica fácil entender como conduzir um cliente do começo até o fim, até a hora dele passar o cartão e fidelizar para você. Porque existe um processo, existe um passo a passo intencional de como esse cliente vai entrar dentro da sua empresa e se tornar de fato cliente. Por isso que muitas de vocês enfrentam a baixa conversão, por não dar atenção ao processo completo. Vocês ficam perdidas e dando atenção a processos separados. Por exemplo, vou criar conteúdo na internet. Aí começa a dar toda a energia para a criação do conteúdo na internet. Aí conteúdo para chamar atenção, conteúdo para expor o meu produto. E para por aí. Vocês esquecem de trabalhar conteúdos que expliquem qual é o diferencial de vocês. Por exemplo, criar a etapa 2, que vai servir para a pesquisa daquele cliente. E aí depois, vocês conhecem mais uma pílulazinha de conhecimento em um outro Reels ou em um outro produto, onde a pessoa fala sobre a experiência do cliente. Aí vocês param tudo para criar só a experiência do cliente e foca só na experiência do cliente. Focando só na experiência do cliente, vocês estão focando no pós-venda. E aí toda essa etapa anterior, ela não é bem trabalhada. Então, por não ser bem trabalhada, não vai converter da forma que deveria converter. A conversão é um processo, como eu coloquei no título do documento que vocês acessaram aqui dentro dessa live. A conversão é uma jornada. O cliente, ele vai entrar em contato com você, ele vai entender melhor sobre você, sobre o seu produto ou serviço, ele vai decidir e aí sim ele vai se tornar seu cliente. Se você não der base para ele fazer todo esse processo com você, ele não vai fazer. E aí, quem estiver fazendo todo esse processo, ele vai preferir. Muitas vezes, vocês perdem cliente por não saberem estruturar de forma adequada essa jornada de conversão. Alguém que está aqui agora
Tem dúvida sobre conversão ou quer que eu dê um exemplo prático para usar dentro da sua marca com seu produto ou serviço? Se você deseja um exemplo prático ou tirar uma dúvida pontual, pode comentar aqui. Estamos chegando ao fim dessa live. Todas as lives de quarta-feira, às 11 horas da manhã, serão lives pauleira, pontual, com conteúdo que realmente foi escolhido a dedo para estar aqui dentro da live. E muitas das vezes a live pode ser que não fique salva. Quem vai decidir se a live vai ficar salva é quem estava interagindo dentro da live. Se você estava aqui na live, você saiu por algum motivo, você voltou, não conseguiu acompanhar a live completa, coloca aqui, eu quero, porque eu vou deixar daí a live salva para vocês verem em um outro momento. A Sephora colocou que quer um direcionamento. Me conta se você quer um direcionamento sobre uma taxa de conversão, sobre uma dúvida específica na hora de apresentar o seu produto ou serviço para o cliente. Coloca descritivo aqui embaixo para mim qual é o direcionamento que você quer nesse momento. Pode escrever no teu tempo. Gente, a live do YouTube não subiu de jeito nenhum, então a live que ficou salva é essa aqui do Instagram. Eu vou salvar ela depois e vou replicar ela lá no YouTube pra gente. Ela não subiu de jeito nenhum, tá pensando aqui até agora. Problemas técnicos, a gente deixa salva a live que eu tô transmitindo aqui pra vocês lá no YouTube também. Coloca aqui pra mim se você deseja, Sephora, um direcionamento mais personalizado, algo muito específico, pode colocar aqui pra mim ou me manda no direct também se você tiver dificuldade. Mas, para resumo dessa live, como melhorar a sua conversão e converter mais, você precisa dar atenção a todos os processos que estão antes mesmo da conversão. A conversão, ela não é um ato isolado, ela é um ato que é a cascata de vários eventos entre você e o seu cliente ideal. Então você precisa entender e lapidar os 4 principais processos da jornada de conversão do seu cliente dentro da sua marca. A conscientização, a pesquisa, a consideração e a decisão de compra. Você precisa ter lapidado e entendido passo a passo disso dentro da sua marca para conduzir esse cliente de forma adequada. Vamos ver o que ela colocou aqui. Sobre como apresentar o meu produto em Reels para conversão. No começo dessa live, eu usei uma técnica aqui com vocês para gerar desejo. Usando todos os elementos abordados aqui. Por exemplo, no começo dessa live, eu usei um pitch de vendas para o meu próximo produto que lança dia 8/7. Eu coloquei para vocês as dores, que é, se você tem dificuldade na hora de converter, se você tem dificuldade em achar um conteúdo completo sobre um determinado tema, como a conversão, se você tenta fazer vários artefatos, várias estratégias e não tem resultado, porque essas estratégias estão picadas, estão incompletas, dia 8/7 eu vou ter um produto para solucionar esse seu problema. Eu trouxe também que o maior problema, a maior implicação disso é os experts liberarem doses homeopáticas, doses quebradas da solução como um todo. E trouxe também para vocês que a culpa não é de vocês, o processo completo, ele não é entregue porque os experts, na maioria das vezes, não dominam de forma completa um assunto. Por isso que no dia 8/7 vocês irão acessar algo novo, algo realmente completo para melhorar a produção de conteúdo, melhorar a conversão de vocês. Então, dentro da live, no início da live de hoje, eu já trouxe um começo, meio e fim. Eu coloquei, conscientizei vocês sobre uma dor, eu trouxe elementos para vocês pesquisarem sobre, que é falando de outros experts, falando da minha própria entrega, trouxe elementos que embasam a minha autoridade para vocês, como o desafio de 7 dias, trouxe que eu fiz conversões através desse desafio. Então, toda a minha comunicação foi usando a base da estratégia de conversão que vocês acessaram hoje. Então, por exemplo, se você vende o lash designer, né? Se você faz cílios, como que você vai fazer, vai entregar informação para essa pessoa com a base da conversão que a gente viu aqui hoje. Qual que é a conscientização dessa pessoa? Como que ela vai ser engatilhada? A pessoa precisa perceber que ela sem cílios é muito diferente do que ela com cílios. Então você pode começar o Reels com um antes e depois, aonde você coloca um antes de uma pessoa e o olhar dela depois do seu processo. Como que você vai dar alguma informação para essa pessoa, para ela pesquisar sobre? Você pode detalhar nesse Reels, depois do antes e depois, qual técnica foi utilizada. E aí você demonstra e explica como que funciona o seu produto. Depois você vai dar
mais elementos da consideração para essa pessoa escolher você ao invés de outra lash, mostrando como que foi a experiência dessa cliente aqui dentro do seu atendimento, como que ela chegou, como que ela foi atendida e como que ela foi embora, qual foi o processo dela após também, quanto tempo depois que ela vai retornar, por exemplo, para fazer a manutenção dos cílios. Isso vai fazer com que as pessoas considerem você, porque elas vão ter tanto a técnica que você usou, o antes e depois, elas vão ter informações e explicações sobre como você faz o seu produto ali, o seu serviço, e ela vai ter informações e dados de quanto tempo, de quanto em quanto tempo ela vai ter que fazer, ou de como que vai ser a experiência dela dentro do seu estabelecimento. Então você deu explicação para ela de como que funciona. Então, primeiramente o antes e depois você traz ali como que foi feito o seu serviço, traz junto a experiência do seu cliente, quais são os seus pontos positivos dentro da consideração para ajudar essa cliente a considerar você, e no final você ajuda ela a tomar a decisão. Como você vai indicar para ela como que ela faz para adquirir esse seu atendimento. Pode ser comentando no post que ela quer ser agendada, pode ser entrando no link da sua bio, pode ser entrando no último story que você postou e comentando. Aí você escolhe qual é a forma que essa cliente vai entrar em contato com você. Então, o Reels ficaria da seguinte forma. Você vai dar a etapa de consideração, ela vai ver que ela precisa, que o olhar muda realmente após os cílios. Você vai dar elementos para ela. Você deu elementos para ela se conscientizar, né, que ela precisa dos cílios. Você vai dar elementos para ela pesquisar qual é a melhor técnica ou qual é o melhor atendimento. Você vai dar a sua técnica, a sua metodologia, ela vai ter como pesquisar sobre isso. Depois você vai fazer e induzir ela a considerar você com a experiência do cliente, o próprio resultado e como que foi o tratamento dessa cliente com você. E por fim, você vai induzir ela a tomar a decisão. Você vai indicar para ela como que ela vai fazer para adquirir o seu atendimento. Ficou claro? Eu vou deixar essa live salva para você também acessar depois e escrever certinho como é que eu trouxe aqui esses pontos e fazer um Reel sobre isso. Ao fazer o Reels, me manda, porque eu quero ver esse resultado. Essas 4 etapas, elas podem ser feitas de inúmeras formas diferentes e em inúmeros meios. Aqui a gente deu um exemplo que foi o que ela pediu de Reels, mas você pode fazer a mesma sequência dentro de uma sequência de Story. Você pode começar com antes e depois, trazer a explicação de como que funciona o seu método ou a sua entrega, trazer a experiência do cliente com feedback, por exemplo, e por fim, trazer uma CTA, chamar esse cliente para tomar a decisão de compra ou de comentar, ou de clicar no link e cair dentro do seu carrinho. Tudo isso pode ser feito em várias vias. Você pode criar um vídeo completo dentro de uma página de vendas explicando todos esses 4 passos para converter mais. O objetivo final é a conversão, trazer esse cliente para você. E aí depois você trabalha, claro, de forma mais especial a fidelização desse cliente. Mas aqui o foco principal era até o ato da conversão. Eu creio que eu consegui transpassar para vocês todo o passo a passo estratégico de como se converte uma pessoa de lead, de cliente desqualificado, de audiência, para cliente de marca de vocês. 4 etapas, essas etapas são simples de lapidar, vocês precisam ter poucas ferramentas para lapidar elas, de acordo com o que eu passei aqui para vocês. A live vai ficar salva, vocês conseguem tirar print de todo o documento que eu passei aqui para vocês na tela. Qualquer tipo de interrogação, de dúvida, basta comentar aqui na live que tá salva, que eu vou direcionar vocês aqui na live. Um beijo e até quarta que vem na nossa próxima Brand Class. E, obviamente, o tema são vocês que escolhem nos meus stories durante essa semana. Um beijo!